Seja bem-vindo a mais uma inspiradora lição da Escola Dominical. Agradecemos sua presença e incentivamos você a interagir conosco, curtindo e compartilhando seus comentários sobre o tema central da nossa aula de hoje. Agora, direcionemos nossa atenção para a riqueza de conhecimento que será compartilhada em nossa lição. Vamos estudar a lição 5. O tema de hoje é este aqui: a desacralização da vida, no ventre materno. Texto áureo. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno, e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 33, e do versículo 39 ao 45. Vamos ler. E no 6º mês, foi um anjo Gabriel enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és, tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me, a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Introdução. Deus é o autor supremo da vida. Por isso, as Escrituras a valorizam, desde a concepção no ventre materno, de acordo com Salmos 139, do versículo 13 ao 16. Assim, toda ideologia, que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, desqualifica a autoridade bíblica, e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte, e o conceito da sacralidade da vida, no útero materno. Ponto 1. A concepção de Cristo. Subponto 1. O anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: Como se fará isso, visto que não conheço varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem, de como se daria a concepção, sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela, e a descendência de José, da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas, e tornam fidedigno o relato bíblico. Subponto 2. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso, declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel, como um incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice.
O testemunho das Escrituras, de mulheres estéreis que ficaram grávidas, preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus, por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: Porque para Deus, nada é impossível. Lucas 1, versículo 37. Sub-ponto 3. A bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Explicando o tópico 1. Com base neste tópico 1, podemos extrair 4 aplicações práticas para a vida cristã. 1. Fé na palavra de Deus. A reação de Maria, ao receber o anúncio do nascimento de Jesus, foi de perplexidade, mas ela não duvidou da mensagem do anjo. Em vez disso, ela demonstrou fé e submissão, aceitando que o impossível para os homens é possível para Deus. Da mesma forma, os cristãos são chamados a confiar na palavra de Deus, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. Acreditar nas promessas divinas e viver em obediência à sua vontade é essencial para uma vida cristã autêntica. 2. Confiança no poder do Espírito Santo. A concepção miraculosa de Jesus, por meio do Espírito Santo, destaca o poder sobrenatural e transformador do Espírito em nossas vidas. Os cristãos são encorajados a depender do Espírito Santo para orientação, capacitação e renovação espiritual. A vida cristã não pode ser vivida apenas com esforço humano, mas através da plenitude do Espírito, permitindo que ele guie e fortaleça em todas as áreas da vida. 3. Reconhecimento da soberania de Deus. A concepção e nascimento de Jesus não foram acidentais, mas cumpriram profecias e planos divinos estabelecidos há muito tempo. Isso nos lembra que Deus é soberano sobre toda a história e que seus propósitos são imutáveis. Os cristãos devem aprender a confiar na soberania de Deus em suas vidas, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo em meio a desafios e dificuldades. Isso traz paz e segurança, pois sabemos que Deus tem o controle e cuidado de todas as coisas, inclusive de nossas vidas. Agora vamos para o próximo ponto da nossa lição. Ponto 2. A cultura da morte. Sub-ponto 1. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, ou seja, o descarte do ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto, como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto, decreta a morte do fruto de seu ventre. Sub-ponto 2. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte.
Nessa percepção, estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio, e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Subponto 3. A prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto, é o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente, não assassinar. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Explicando o tópico 2. Com base na informação sobre a cultura da morte, podemos destacar 3 aplicações práticas para a vida cristã. 1. Defesa da sacralidade da vida. Os cristãos devem se posicionar firmemente em defesa da sacralidade da vida humana, desde a concepção até o seu término natural. Isso envolve se opor à legalização do aborto e da eutanásia, bem como combater ideologias que diminuem o valor da vida humana em qualquer estágio. Os cristãos devem buscar conscientizar a sociedade sobre o valor intrínseco da vida dada por Deus e apoiar iniciativas que promovam o respeito e a proteção da vida em todas as suas formas. 2. Enfoque no domínio de Cristo sobre o corpo. Os cristãos devem compreender que, apesar de terem liberdade individual, isso não significa que podem profanar seus corpos ou agir de maneira contrária aos princípios e valores bíblicos. A autonomia sobre o próprio corpo deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos por Deus. Consequentemente, as escolhas sobre a sexualidade e a vida devem ser submetidas ao senhorio de Cristo. A ênfase deve ser em nutrir e respeitar o corpo, como templo do Espírito Santo, vivendo em conformidade com a vontade de Deus para a vida cristã. 3. Engajamento pró-vida e apoio às mães. Os cristãos devem se envolver em ações pró-vida, apoiando iniciativas e organizações que ofereçam suporte às mães em situação de vulnerabilidade e dificuldades. Em vez de julgar ou condenar, os cristãos devem demonstrar compaixão e amor, oferecendo auxílio prático e emocional. Isso pode incluir fornecer recursos para gestantes em crise, oferecer assistência para mulheres que desejam prosseguir com a gravidez, apoiar programas de adoção responsável, e promover o cuidado e proteção da vida em todas as fases. Em suma, os cristãos são chamados a serem defensores da vida, valorizando a sacralidade da vida humana, submetendo seus corpos ao senhorio de Cristo, e demonstrando compaixão e apoio às mães em momentos de dificuldade. Agora vamos para o próximo ponto da nossa lição. Ponto 3. A sacralidade da vida. Subponto 1. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões, e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência, e o desrespeito à vida humana. Subponto 2. O começo da vida. As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção.
O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, Jeremias 1, versículo 5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor, desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo, dentro do ventre da mãe. Livro de Salmos, 139, versículos 13 e 14. Ainda, o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento, e por toda a sua vida. Salmos 139, versículos 15 e 16. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano, e possui identidade própria, e portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Subponto 3. A posição cristã. A Igreja, que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida, desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida, e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Explicando o tópico 3. Com base na sacralidade da vida, as principais aplicações práticas para a vida cristã são: 1. Defesa e promoção da vida. O cristão é chamado a defender e promover a vida humana, em todas as suas fases, desde a concepção até o seu término natural. Os cristãos devem ser defensores da dignidade humana, conscientizando a sociedade sobre a sacralidade da vida e apoiando iniciativas e organizações que promovam o cuidado e a proteção da vida. 2. Valorização do início da vida. Com base na compreensão bíblica de que a vida tem início na concepção, os cristãos devem valorizar e proteger o embrião e o feto, como seres humanos com identidade própria. Isso implica em rejeitar qualquer ideia ou prática que minimize a importância da vida no ventre materno ou que justifique a sua interrupção. A valorização do início da vida também envolve apoiar e amparar gestantes em situação de vulnerabilidade e dificuldade, oferecendo-lhes suporte e recursos para que possam levar adiante a gravidez. 3. Compromisso com a autoridade bíblica. Os cristãos devem manter um compromisso firme com a autoridade das Escrituras, que afirmam a sacralidade da vida humana. Isso significa resistir a influências culturais ou ideológicas que vão de encontro aos princípios bíblicos e que desvalorizam a vida. A posição cristã, em relação à vida, não pode ser moldada pela cultura secularizada, mas deve ser fundamentada na palavra de Deus, que é a base de sua fé e prática. Agora vamos para a parte final. Conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo, no ventre de uma virgem, certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida, em qualquer fase da gravidez, é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana.